E se eu te disser que a missão Artemis II da NASA esconde um aspecto sombrio, esconde uma agenda satânica que muitos não estão percebendo? Você acreditaria? Bem, isso quem disse foi uma astronauta que está na nave Orion da Artemis II, a caminho da Lua. Pelo menos essa é a narrativa do sistema, de que esta nave está a caminho da Lua. Eu estarei mostrando para você o que esta astronauta disse antes da missão começar e outros fatos também que serão extremamente importantes para que você entenda exatamente o que está acontecendo. Bem, primeiro vamos aqui nos debruçar na narrativa do sistema. Tivemos, há alguns dias atrás, no dia 1º de abril de 2026, e eu peço que você guarde essa data, essa missão, a Artemis II, sendo lançada a caminho da Lua. O objetivo da missão é circular a Lua, alcançar o seu lado oculto, coletar dados e depois voltar à Terra. 4 astronautas foram enviados nessa missão, que deve durar 10 dias. É importante que eu faça aqui um adendo. Essa missão, ela está sendo realizada, ela começou no dia 1º de abril, justamente porque o dia 1º de abril é o dia da mentira, e esta missão é uma grande mentira. Esta nave não está indo a caminho da Lua, e é impressionante como o sistema consegue enganar as pessoas. Existe até mesmo uma carta do jogo INWO, um jogo muito revelador, que foi lançado em 1995, e nos trouxe, anos antes, Torres Gêmeas, ataque ao Pentágono, politicamente correto, censura, controle de armas, guerras, crises epidêmicas, enfim, uma série de coisas que nós estamos vendo agora, e até mesmo anuncia a chegada do anticristo. E este jogo, diga-se de passagem, nós estamos começando uma série a respeito dele lá na Sociedade Desperta, nossa comunidade fechada. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito da Sociedade Desperta, tá? Mas basicamente esse jogo nos traz uma carta com o nome Fãs de Ficção Científica. Porque é basicamente o que a grande maioria das pessoas é hoje. As pessoas estão completamente alienadas, não conseguem enxergar mentiras tão claras. A NASA está divulgando fotos da Terra, da Lua, que são fotos claramente artificiais, claramente falsas, claramente manipuladas. Existe até mesmo um vídeo desta nave, e esta nave estando próxima da Lua, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. E as pessoas acreditam nisso. É uma grande farsa. Não à toa foi realizada, o início dessa missão foi feito no dia 1º de abril, o dia da mentira. Só que esta data não é aleatória, tá? Na realidade, a NASA já utilizou o dia da mentira para outros feitos importantes. Quer ver um deles? A primeira imagem televisiva da Terra a partir do espaço foi transmitida, pelo menos de acordo com a narrativa do sistema, por um satélite meteorológico da NASA, o chamado TIROS-1. Adivinha que dia que a primeira imagem da Terra foi televisionada do espaço? No dia da mentira, 1º de abril de 1960. Não para por aí. Se você for pesquisar, você vai ver como eles organizaram uma das missões Apollo no dia 1º de abril, como eles também organizaram a estrutura interna deles, o sistema interno da NASA, ali por volta do ano 2000, também em um dia 1º de abril. Enfim, o dia 1º de abril é um dia muito importante para a NASA, porque a NASA é uma organização que mente para o mundo, certo? Quando nós vamos na Bíblia, nós vemos uma coincidência incrível. O nome NASA, em hebraico, que se fala Nasha, ele significa literalmente enganar ou seduzir. E não para por aí. Quando nós vamos na gematria, na numerologia oculta cabalística, e nós pegamos o nome completo da NASA, porque NASA é uma abreviação de National Aeronautics and Space Administration, certo? O nome completo da NASA na gematria corresponde ao valor 666, o número da besta, o número do enganador, o número do pai da mentira. Será que isso é apenas uma coincidência? E falando no pai da mentira, falando em NASA, falando em adoradores do diabo, nós temos uma imagem de um dos astronautas sendo preparado para essa missão, um dos 4 astronautas da missão Artemis,
E o funcionário da NASA que está ali manipulando o traje do astronauta, ele possui uma tatuagem de um ser demoníaco em sua mão. Pois é, não para por aí. Quando nós pegamos uma imagem, que também foi transmitida no canal da NASA, vemos um dos astronautas da missão Artemis com um 33 em seu uniforme. E veja, falando em missão Artemis, Artemis é o nome de um espírito imundo, de uma deusa pagã. E não é a primeira vez que a NASA utiliza de símbolos pagãos para suas missões. Veja, nós tivemos a missão Juno, que carrega o nome de um espírito imundo, de uma deusa pagã. E é importante que eu traga para você a seguinte informação. A gente tem a impressão de que esses deuses pagãos do passado, eles ficaram no passado. Mas isso é mentira, tá? Isso é o que os ocultistas, os luciferianos querem que a gente acredite. Na realidade, esses espíritos imundos são invocados até hoje em rituais de sociedades iniciáticas, sociedades secretas. E tudo isso é amplamente documentado, certo? Então, fora Juno, que é um espírito imundo, e a própria Bíblia vai nos dizer que todos estes deuses pagãos de culturas pagãs são demônios, nós temos também outro nome de deidade pagã que é Apolo. Inclusive, as missões Apolo foram as missões mais importantes da história da NASA e também são as mais conhecidas, justamente porque o sistema apresenta a narrativa de que, com as missões Apolo, o homem pisou em solo lunar pela primeira vez. Especificamente, a primeira vez foi na Apolo 11. E bem, isso é uma grande farsa, eu não preciso nem falar que o homem não pisou na Lua, mas existe um fato interessante. No próprio site da maçonaria, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei essa informação. É dito que Buzz Aldrin, maçom, quando pisou em solo lunar, fez um ritual maçônico e instituiu na Lua a primeira loja maçônica fora da Terra. Bem, eu particularmente não acredito nos maçons, não acredito nessa narrativa. Eu entendo que tudo isso é uma mentira e que até mesmo essa história de ida à Lua é muito importante para a historinha que eles querem contar para o mundo, para a mentira que eles querem que as pessoas acreditem. Mas eu quero deixar aqui um adendo para você, tá? Tudo isso tem a ver com guerra espiritual, tudo isso tem a ver com ocultismo. Não à toa, no nosso último relatório lá na comunidade fechada, eu mostrei a relação dos foguetes, não com a ciência, mas sim com o ocultismo, com o luciferianismo, com sociedades secretas. Também mostrei a relação da gravidade com o ocultismo. Então, se você não assistiu, assista, porque essas informações vão abrir muito o seu horizonte de consciência, para você entender que nada disso que a gente está vendo aqui desde o século XX até agora, com essas operações, com foguetes, tem a ver com ciência, mas tem a ver com ocultismo, tem a ver com o grande engano de Satanás. Nós tivemos, além da missão Juno e a missão Apolo, também a missão Gêmini, que são aí figuras dentro do panteão pagão grego, certo? Os gêmeos. Temos também a missão Áries. Áries é o espírito imundo da guerra, do sangue, da barbárie. Nós temos também a missão Mercúrio. Mercúrio é um deus que, inclusive, é mensageiro dos deuses. Tivemos também a missão Titã. E essa é uma missão bem especial. Por quê? Dentro da mitologia, os titãs são os deuses primordiais. Existem alguns titãs, inclusive, aqui nessa lista, que é Saturno e Atlas. E os titãs, basicamente, eles foram condenados para viver no Tártaro, aprisionados. Por que eu estou aqui trazendo para você esse detalhe? Porque a Bíblia nos apresenta que esse é justamente o destino dos anjos caídos. Eles estão aprisionados no Tártaro, certo? E eles serão soltos aí durante o período final, durante o período do Apocalipse. Então, Titã basicamente tem uma conexão muito grande com os anjos caídos, até mesmo quando você estuda a raiz da palavra Nephilim. Mas isso fica
para um outro momento. Tivemos também, no passado, a primeira missão Artemis. Nós estamos agora na segunda, e o que a NASA alega é que haverá uma terceira. Então, neste momento, a nave da NASA ela vai passar pela Lua, ela não vai parar, mas na missão Artemis 3, na próxima, ela irá parar na Lua, ela irá pousar na Lua, certo? Nós temos também outro nome de um espírito imundo, que é Saturno, um dos principais símbolos dentro do ocultismo em várias religiões, o deus do tempo, justamente o que eles desejam controlar com as modificações genéticas, com todas essas missões que eles estão fazendo, que são missões de feitiçaria e não missões científicas, né? Não só isso que a gente está vendo agora, com essa questão aí de homem indo à lua e etc., mas modificações genéticas, transhumanismo, frequências e etc., isso tudo é para dominar o tempo, isso tudo é para não morrer. Então, Saturno é muito importante para eles, Saturno é um dos principais titãs. Temos também Atlas, que foi uma das missões da NASA, inclusive o 3 Atlas, né, que é o asteroide aí que deu bastante o que falar, também carrega o nome de Atlas, que é um titã e que, de acordo com a mitologia, esse espírito imundo, ele carrega as fundações do mundo, né? Ele estabelece os limites do mundo. E é interessante porque esse espírito imundo, o Atlas, ele está na frente do prédio Rockefeller. Veja só que interessante, né? Para eles, até hoje, esses símbolos são extremamente importantes. Não ficaram no passado e, como eu disse, eles ainda invocam muitas dessas entidades aqui. Temos também Colômbia. Colômbia que tem uma relação direta com a Estátua da Liberdade, que tem uma relação direta com Semíramis, como sabemos muito bem. E temos Pégasus, que é uma figura que não é um deus, mas é uma figura mítica, né? É uma figura híbrida, que é tida como o transporte dos deuses, o transporte de poderosos, de heróis, de semideuses e etc. Então, como você pode ver, a NASA de científica e laica não tem nada. Todas as suas missões são consagradas a símbolos pagãos. E falando em paganismo, veja só a trajetória que a NASA alega que essa missão fará. Nós temos basicamente o símbolo do Ouroboros aqui, né? O símbolo do 8, o símbolo do infinito, o símbolo da serpente que morde a sua própria cauda, que é um dos principais símbolos dentro do ocultismo. E não só isso, em uma das imagens que a NASA divulgou da Terra, quando nós aplicamos a técnica de espelho e juntamos, né, uma parte da imagem com outra parte da imagem, fazendo um espelho, nós temos basicamente um rosto ali, né, uma figura que se parece uma figura demoníaca. Será que isso é apenas coincidência? Bom, mas se essa missão da Artemis 2 não está indo a caminho da Lua, o que exatamente eles estão fazendo? Será que eles só querem distrair a humanidade? Bem, eu acredito que não se trata apenas de distração, acredito que, na realidade, seja uma coisa ainda mais complexa. Primeiro, vamos entender o seguinte: acima de nós, naquilo que nós fomos ensinados a chamar de universo, existe água, muita água. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia, certo? O universo, ele é formado por água. Só que nós fomos ensinados a crer que, na realidade, o universo ele é formado pelo vácuo absoluto, ou seja, não existe nada. Então, talvez eu dizendo aqui para você, e mesmo citando a Bíblia, para afirmar que o universo é formado por água, talvez você ache que eu sou louco. Só que, quando nós observamos muitos desses aparatos espaciais, foguetes, ônibus espaciais ou até mesmo mísseis de cruzeiro e etc., quando nós observamos esses aparatos tecnológicos, nós vemos que acima, muitas vezes, eles deixam sinais, eles deixam rastros, que são os mesmos rastros que nós vemos no oceano, com navios, com barcos e com outros transportes aquáticos. Rastros de água. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a própria ciência, com todas essas imagens que a gente vem tendo nos últimos tempos, né, de sinais de água acima,
a ciência está começando a mudar a narrativa, mudar a teoria, para que não fique tão feio. Então, veja só esse artigo. Astrofísico afirma que fluido escuro preenche os 95% restantes do universo. Ou seja, que nós temos um cientista de Oxford nos falando que o universo é constituído, em sua maioria, né, na sua totalidade de espaço, por um fluido, ou, como a Bíblia nos fala, por água. Você acredita agora na Bíblia, depois dessa declaração do astrofísico? Porque tem muita gente que é assim, né, que só passa a acreditar na Bíblia se o sistema vier dizer, não, é verdade. Tem um cientista falando que é verdade. Nós temos também outro artigo diferente. Veja só. Novo estudo afirma que o espaço sideral é um fluido viscoso. Ou seja, o espaço é formado por água, tá? E por que eu estou dizendo isso? Não apenas porque esse é um fato importante de se trazer aqui, mas também porque nós temos o comandante da missão Artemis II, o astronauta Wright Wiseman, não sendo apenas um astronauta, mas também um aquanauta. Ou seja, ele é treinado para se colocar em situações aí de pressão aquática, certo? Por dias a fio, se for preciso. Essa missão vai durar 10 dias. Um aquanauta é o comandante da missão. E por que, então, eles estão usando de um aquanauta, Lucas? O que você quer dizer com tudo isso? Eu, particularmente, acredito que eles estão fazendo experimentos próximos aí do firmamento, certo? E é justamente por isso que eles precisam de um aquanauta. É justamente por isso que quando nós vamos ver algumas dessas imagens aí, alguns desses vídeos, nós vemos a presença de bolhas na janela da nave, por exemplo. Nós vimos bolhas quando a nave desacoplou de um dos seus módulos também. E desde o século XX, a NASA e outras organizações governamentais vêm realizando experimentos próximos do firmamento, tentando romper o firmamento, tentando entender o firmamento, certo? Eles querem atravessar essa barreira. Eles querem abrir portas. É justamente isso que eu acredito que eles estão fazendo. Eu não acredito que isso seja, né, que essa missão Artemis seja apenas distração. Eu acredito que ela carregue algo ainda mais sombrio, ainda mais profano. Algo, com toda certeza, em rebelião ao Criador e à sua obra. E bem, isso é basicamente o que eles vêm fazendo, né, em todos os aspectos. Então, se você acredita e o que eu estou falando aqui é um absurdo, basta você perceber o que os ocultistas estão fazendo nos últimos tempos com o DNA, com a moralidade, com a espiritualidade, com tudo, né? O que eles estão fazendo é ir na contramão do Criador, é afrontar o Criador em todos os aspectos. Agora, eu quero compartilhar com você a respeito da agenda Alien, porque muitas pessoas não sabem, mas essa missão tem a ver com a agenda Alien. Primeiro, veja só esse diálogo de Donald Trump com os astronautas da missão Artemis, aonde o comandante da missão, o aquanauta, né, o Wiseman, ele diz que eles viram coisas que nenhum humano sequer já viu e nem mesmo os astronautas do programa Apollo viram o que eles presenciaram. Veja só. Tell me, what is the most unforgettable part of this really historic day? The whole world is watching and listening. Please tell me. President, this call is certainly special to all of us, and we really have a lot of faith in our administrator, Jared Isaacman, who is with you. We appreciate his leadership in NASA and in the international community. We are doing great things, and we are proud to be a part of. I have to tell you, as we came around the near side of the moon, seeing all the sights that we've seen from Earth for all of our lives, but we're seeing them from a different perspective, and then we started to get a glimpse of the and we saw sites, Oriental sites that no human has ever seen before, not even in Apollo, and that was amazing for us. Do que ele está falando? O que eles viram exatamente? Bem, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai saber, né? Porque a gente está vendo, inclusive, como alguns astronautas da NASA demorou um pouquinho, mas alguns agora estão vindo a público para falar sobre extraterrestres, sobre satélites extraterrestres e um monte de coisa mais que está saindo na grande mídia, né? Mas, basicamente, vamos voltar aqui para o nome da missão, Artemis. Artemis é um espírito imundo e ela tem como um dos seus principais símbolos o cervo. Por que isso é importante? O cervo de Artemis é o transporte dela, né? E não é um cervo comum, ele é um cervo sobrenatural, né? Ele é um cervo mágico.
Ele é um cervo que é muito rápido, que voa, enfim, que tem várias atribuições, né, dentro do que a mitologia apresenta. Nós estamos vendo cervos sendo mostrados em vários filmes importantes. Um desses filmes nos fala a respeito da revelação extraterrestre, que é o Disclosure Day, do Spielberg, que será lançado justamente em 2026. Um filme que fala a respeito da revelação de alienígenas. E até nos mostra cenas ali de possessão demoníaca. É um filme bem pesado. Será que esse cervo tem ligação com a missão Artemis? Será que tem ligação com a revelação de alienígenas? Será que foi uma mensagem subliminar que o sistema deixou ali? A conexão da missão Artemis com a narrativa da vida extraterrestre? Porque não é apenas esse relato que nós vimos do Wiseman que é estranho. Nós temos também o relato de uma das astronautas antes da missão começar, aonde ela disse de maneira literal que a missão Artemis é extremamente importante, inclusive para trazer respostas à humanidade sobre a vida extraterrestre. Veja a seguir. The opportunity to answer the question that could be the question of our lifetime, which is, are we alone? When we go out and meet people, people ask that all the time. Have you seen evidence of this? What can we learn? And the fact is that answering that question starts at the moon. The moon is a witness plate to our entire solar system's formation. It's a stepping stone to Mars, where we might have the most likelihood of finding evidence of past life. Pois é. Então, existem coisas muito estranhas por trás dessa missão Artemis, além dos simbolismos, da ligação com espíritos imundos, né? Enfim, além de tudo que a gente viu aqui, nós estamos vendo, inclusive, uma narrativa que eles querem empurrar, que eles querem linkar desta missão, que seria puramente científica, com a revelação de extraterrestres. Bem, como eu disse anteriormente, eu não acredito que isso vai acontecer de uma hora para outra. A minha expectativa é que daqui a alguns anos ou o governo americano vai preparar o cenário para poder apresentar os dados que os astronautas da missão Artemis coletaram e que tem a ver com extraterrestres, ou que daqui a alguns anos um desses astronautas vai dar com a língua nos dentes, né, de maneira conveniente, e vai falar a respeito do que viu, a respeito de extraterrestres, né, a respeito daquilo que nenhum ser humano viu até aqui, nem mesmo no programa Apollo, como o comandante da missão, Wiseman, disse a Trump. Mas as coisas podem, é claro, acontecer mais rápido do que eu imagino, né? Eles podem retornar dessa missão e já revelar ao mundo várias informações que seriam chocantes e que, com toda certeza, abalariam aí as estruturas da humanidade em relação à existência da vida extraterrestre. Atendendo a pedidos que vocês nos fizeram, nós estamos abrindo vagas no plano anual da Sociedade Desperta por um tempo limitado. As vagas encerrarão no dia 10 de abril de 2026, ou seja, 3 dias apenas que nós estaremos deixando as vagas abertas para o plano anual da Sociedade Desperta.
Pois bem, quando chegar o dia 10 de abril, sexta-feira, 1 minuto antes da meia-noite, o link para entrar na comunidade fechada, no plano anual, vai fechar, vai acabar, como foi da última vez. Então, aproveite, venha fazer parte conosco da Sociedade Desperta. E eu, inclusive, fiz atualizações na nossa estrutura. Dentro da comunidade Desperta, no plano anual, você recebe a calculadora Gematrio e 4 bancos de dados. Entre esses bancos de dados, que tem mais de 20 mil sentenças para você fazer os seus estudos, um deles foi feito por um ocultista. Então, eu te ensino a usar a calculadora, os bancos de dados, falo a respeito desse banco de dados que foi feito por um ocultista. E, no futuro, eu iria lançar um curso à parte para a gente poder levantar recursos aqui para o nosso trabalho, porque nós estamos precisando muito de todo o apoio possível, então eu iria fazer isso. Eu iria lançar um curso de gematria à parte, separado, certo? E nesse curso, eu iria trazer atualizações da calculadora, eu iria trazer outros bancos de dados que eu possuo e também estaria compartilhando os meus conhecimentos mais profundos. Só que eu decidi que eu não farei mais isso. Eu colocaria esse curso que eu faria dentro da comunidade fechada no plano anual, lá na aba Laboratório Gematrio, tá? Então você que assinou o plano anual, você nem estava contando com isso e agora você vai receber isso também. Então aproveite. Se você quer aprender gematria, se você quer a melhor calculadora que existe hoje para estudos e mais, você vai receber também atualizações dessa calculadora e não só isso, outros bancos de dados com livros importantes para os ocultistas, com livros sagrados dentro da visão deles, com bancos de dados com sentenças extremamente importantes, tanto em questão de dias do ano, quanto em questão de locais, coordenadas, etc. Tudo. Você vai receber tudo isso lá no plano anual, tá? Só esse curso de gematria seria já ali uns 200, 300 reais, dado o trabalho que a gente faria. Então, a gente vai soltar esse curso, não vai ser tudo de uma vez. Todo mês ali, daqui a 2, 3 meses, a gente já vai trazer atualizações sobre esse curso lá. E a gente vai soltando os bônus, que são os bancos de dados, tá? Então, entre no plano anual para você aproveitar esse benefício, tá? Não só isso. No plano anual, você recebe também os e-books com estudos bíblicos avançados, um e-book por mês. E sempre que um vídeo é lançado, ele já libera direto para você. Fora que você estará ajudando o nosso trabalho. É um valor muito baixo, é R$ 365 reais por 12 meses. Você vai estar pagando R$1 por dia de trabalho meu. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos nesses últimos dias. Nós estamos precisando atualizar aqui a nossa máquina. Então, todo mundo que entrar vai ajudar para que eu possa comprar memória RAM, para que a gente possa aqui escapar de alguns problemas. Nesses últimos dias, a gente teve que formatar o computador e isso vem acontecendo nos últimos meses, o que vem atrapalhando o meu trabalho no Matrix Mundial e até mesmo, né, deu ali uma dificultada na Sociedade Desperta. Então, todo mundo que entrar na comunidade não apenas vai ganhar conteúdo exclusivo, de qualidade, com pesquisas profundas e também uma calculadora de gematria que eu venho trabalhando há anos com bancos de dados que são extremamente importantes e mais, eu estarei liberando cifras extras lá, tá? Que eu possuo também para você utilizar na calculadora. Não só você vai estar ganhando todos esses benefícios, como você vai estar financiando o Matrix Mundial também. E se você não pode entrar no plano anual, entre no plano mensal. Tá? O plano mensal está R$ 35 reais por mês e você vai receber as mesmas informações que o pessoal do plano anual recebe. A única diferença é que você não vai receber o laboratório Gematrio, com a calculadora, com as cifras novas que eu estarei lançando lá, os bancos de dados, os estudos e etc. E também os e-books, correto? Mas em questão de informação você vai receber a mesma coisa, tá? Então, você que pode apoiar o trabalho com plano anual, apoie com plano anual, você pode pagar com Pix, com cartão de crédito, com boleto, enfim, como for melhor para você, dividir em 12 vezes. E se você pode assinar o plano mensal por R$ 35 reais, você também vai estar ajudando imensamente o nosso trabalho. E também vai receber pesquisas profundas, certo? Informações privilegiadas. Aproveitem essa janela de oportunidade, pois a Sociedade Desperta no plano anual estará fechando as vagas em pouco tempo.